Poucos jogadores conseguiram alcançar o nível de admiração de Zinedine Zidane, campeão do mundo, ídolo da França, uma das maiores lendas da história do futebol. Mas existe um momento específico que continua sendo debatido até hoje. Um único instante. Uma única decisão, que mudou completamente a forma como milhões de pessoas enxergaram sua carreira. E o mais curioso é que esse episódio aconteceu justamente quando ele estava prestes a encerrar sua trajetória nos gramados. Zidane não era apenas um grande jogador. Ele parecia controlar o jogo como poucos. Enquanto outros corriam mais rápido, ele pensava mais rápido. Enquanto outros dependiam da força física, ele dependia da inteligência. Seu estilo elegante conquistou torcedores no mundo inteiro, mas sua história estava prestes a ganhar um capítulo inesperado. Nascido em uma família de origem humilde, Zidane cresceu longe dos luxos que mais tarde faria parte de sua vida. O futebol foi sua oportunidade, e ele aproveitou cada chance. Passou por clubes importantes, conquistou títulos e transformou seu talento numa fortuna construída ao longo de décadas. Com o passar dos anos, seu nome se tornou uma marca global. Patrocínios, publicidade, contratos milionários, reconhecimento internacional. Tudo parecia seguir o roteiro perfeito de uma lenda do esporte. Mas a vida raramente segue roteiros perfeitos. E aqui a história começa a ficar realmente interessante. Em 1998, Zidane alcançou um dos momentos mais importantes de sua carreira. Jogando em casa, liderou a França na conquista da Copa do Mundo. O país inteiro entrou em festa. Seu nome foi eternizado, sua popularidade explodiu. E sua posição entre os maiores jogadores da história começou a ser consolidada. Nos anos seguintes vieram ainda mais conquistas. Champions League, títulos nacionais, prêmios individuais, momentos memoráveis. Tudo indicava que sua despedida do futebol seria perfeita. Mas o destino tinha outros planos. E o próximo capítulo ninguém poderia prever. Chegou então a Copa do Mundo de 2006, o torneio que marcaria sua despedida dos gramados. Milhões de pessoas acompanhavam cada partida. A expectativa era enorme. Zidane parecia determinado a encerrar sua carreira da melhor maneira possível. A França avançou, o sonho continuava vivo, e então chegou a grande final. Um dos jogos mais assistidos da história do futebol, o mundo inteiro estava olhando. E ninguém imaginava o que aconteceria. Durante a partida, um episódio mudou tudo. Um momento de poucos segundos, mas que seria discutido durante décadas. A famosa cabeçada em Marco Materazzi, uma cena que se tornou uma das imagens mais conhecidas da história do esporte. E aqui está a pergunta que intriga milhões de pessoas até hoje. Como um jogador tão experiente, tão inteligente e tão respeitado tomou uma decisão que custaria sua expulsão em uma final de Copa do Mundo? As respostas variam, as opiniões também, mas uma coisa é certa, aquele momento transformou a narrativa de sua despedida. Muitos atletas seriam lembrados apenas por um erro como esse, mas Zidane não, porque sua carreira era grande demais para ser definida por um único episódio. E isso revela uma lição importante. Nossa reputação é construída ao longo dos anos, não em um único momento. Após encerrar a carreira como jogador, Zidane mostrou mais uma vez sua capacidade de reinvenção, assumiu novos desafios, estudou, aprendeu e iniciou uma carreira como treinador. Mas espere, porque o próximo capítulo é surpreendente. Muitos ex-jogadores fracassam quando deixam os gramados. Zidane fez o contrário. Conquistou títulos importantes também como técnico, mostrou liderança, controle emocional, visão estratégica e voltou ao topo do futebol mundial. Poucas pessoas conseguem alcançar o sucesso em duas carreiras diferentes dentro do mesmo esporte. Primeiro como atleta, depois como treinador. Zidane conseguiu ambas e isso aumentou ainda mais seu legado. Talvez seja por isso que sua história continue fascinando tantas pessoas. Ela reúne talento, dinheiro, sucesso, controvérsia, fracassos, recomeços e uma impressionante capacidade de evolução. O que nos leva ao capítulo final desta história. A trajetória de Zinedine Zidane mostra que até mesmo os maiores ídolos
podem cometer erros, mas também mostra que um único erro não precisa definir uma vida inteira. Entre títulos, fortunas, desafios e recomeços, Zidane construiu um legado que ultrapassou os gramados. E talvez essa seja a verdadeira marca dos grandes nomes da história. A capacidade de seguir em frente e continuar vencendo.